E neste mês, nós estamos vivendo esta experiência de adentrar ao livro do Êxodo. Nós propusemos nestes 5 primeiros meses aqui do nosso programa o estudo dos livros que compõem a parte na Bíblia que chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros, a Torá. E claro, nós vamos estudando parte por parte, um estudo que não se esgota, porque a palavra de Deus, ela não se esgota. Todas as vezes que nós abrimos um livro das Sagradas Escrituras, nós temos um detalhe para aprender, uma mensagem para acolher em nossas vidas. E dando continuidade ao estudo do livro do Êxodo, no nosso encontro de hoje, nós vamos percorrer aí do capítulo 19 ao capítulo 40. Olha que estrada nós queremos fazer no dia de hoje. E isso vai ser um momento de grandes descobertas para que a gente possa viver a nossa vocação de discípulos, de comunicadores da palavra do Senhor. E quem está nos ajudando a estudar este livro neste mês é o Padre Fernando Gross, ele que é doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a quem mais uma vez damos as boas-vindas aqui no nosso programa. Seja bem-vindo entre nós, Padre. Obrigado mais uma vez, Padre Rodrigo. Que bom participarmos juntos. Que bom. E neste projeto de estudo bíblico, hoje nós queremos dar mais um passo e a gente já começa conversando sobre o que representam os 10 mandamentos para a nossa comunidade cristã, Padre. Olha, esses 10 mandamentos, eles sempre nos ajudam a abrir o ser humano ao coração de Deus, não? O Papa Francisco mesmo que lembrou disso. Assinalar a fronteira da vida, os mandamentos, os 10 mandamentos, não? As 10 palavras em hebraico, né? Falam dessa fronteira da vida. Ou seja, se nós passarmos essa fronteira, o ser humano acaba destruindo a si mesmo, ao próximo, arruinando a sua relação com Deus, não? Então ele vai nos mostrar que todos esses mandamentos, eles nos levam a perceber as transgressões nascem de uma raiz interior, que é tudo aquilo que sai do coração humano. Então é bom a gente fazer esse exame de consciência, não? Para ver esse ponto de chegada que é o nosso coração. Se este não for libertado por essas fronteiras da vida que Deus nos dá, as margens, né, onde o rio da vida de Deus deve percorrer, não? Vale pouco, não, se não chegar até o nosso coração. Libertar o nosso coração de todos esses perigos, de todas essas coisas ruins. Esse é o grande objetivo dos mandamentos. Olha que coisa interessante, né? Nós podemos dizer, então, que os 10 mandamentos são caminhos propostos por Deus para que a gente possa viver na sua presença e transformar o mundo em que vivemos? Nós temos esses códigos, né? Todos os mandamentos e outros que aparecem, né? Eles vão sempre nos favorecer a convivência, a justiça, aquele que está mais desfavorecido. Então, e verificar tudo isso, né? O Evangelho de Marcos, né? Vai nos falar daquela lista, não sempre, né? O que é que sai do nosso coração, né? Impurezas, furtos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, insensatez, não? Ou seja, se eu não perceber que esses mandamentos querem me curar disto, né? Querem colocar uma fonte aí de vida no meio de toda essa possibilidade de mal que sai do nosso coração, os mandamentos querem sempre nos conduzir a esta fonte de vida. Tem uma coisa interessante aqui nas obras, né, que estão cobrindo a fachada, os quadros, que é a construção do tabernáculo. E as pessoas às vezes ficam tirando foto, querendo entender por que é tão bem organizada, né, esta construção. O que poderíamos dizer, padre, sobre isso? Quais são as orientações para a construção desse tabernáculo? Olha, é sempre bonito quando a gente vai ao estudo do hebraico para entender melhor o que o texto original quer dizer. Deus quer estar próximo, né? Ele quer fazer a sua morada. Olha, peçam para que eles construam um tabernáculo, porque eu quero morar no meio deles. Então o verbo fala bem disso mesmo, uma tenda do encontro, né? Um local onde Deus caminhe. Deus sempre desejou caminhar com o seu povo.
e continua, né, entrando na história para nos ajudar, não? Depois isso se estende no livro do Levítico, Deus quer estar próximo, não, de nós para nos ajudar. Então essas orientações do tabernáculo são sempre para nos dizer, olha, Deus caminha junto com você. Se houve alguma transgressão, se houve alguma, né, infidelidade, se arrependa, pegue o caminho de novo da vida, volte, não? Era um povo que estava há poucos meses, não, de ter saído da escravidão, não? Então cometem erros. Então Deus pensou uma forma de estar sempre próximo dos mandamentos com a sua palavra, mas também para orientá-los, não? Como atravessar, como sair dessa mentalidade de escravos para de homens livres e que querem construir uma sociedade mais livre. Então Deus está junto. Eu quero estar no meio deles. Então a gente vê que não existe contradição, né, entre o antigo e o novo. É sempre o mesmo Deus que quer estar próximo de nós, quer nos alimentar, quer estar conosco. Ele nos salva. Então acredito que essa dinâmica da construção é uma nova criação que Deus está oferecendo ao ser humano, né? Mas com Deus. Né? Com Deus é possível sair da escravidão e caminhar a terra, né? Sem males, a terra, né? Prometida, a terra de uma nova sociedade que viva melhor. Existe o episódio em que Moisés quebra as tábuas da lei. Isso, às vezes, quando a gente lê, nossa, ele recebe de Deus e depois quebra essas tábuas. E associado um pouco a essa situação, o povo que começa, nessa experiência de libertação, meio que voltar atrás e adoram um bezerro, né? Constrói um bezerro de ouro. Como que a gente pode entender essas duas passagens, padre? Olha, meu padre, eu acho que a palavra de Deus é tão atual, porque nós muitas vezes também fazemos isso, né? A gente às vezes tem tantas experiências bonitas, tantas, né, sinais e demonstrações do amor de Deus, mas às vezes a gente acaba com o nosso bezerro de ouro ou construindo falsos deuses, falsas confianças, falsas seguranças. Então, existe uma interpretação muito interessante de que Moisés, o grande intercessor do povo, o grande defensor, ele queria saber mesmo, mas será possível que eles estão construindo, depois de tudo que eles viram, dos sinais, da abertura do mar, e ver como que também é preciso entender a natureza do ser humano. Então, Moisés, que tem as tábuas da lei, que tem os mandamentos que dizem não adorarás o Senhor teu Deus, uma interpretação se eu descer e entregar essa lei para o povo vai ser culpado. Então eu vou preferir quebrá-la para que Deus possa educar de novo, para que Deus possa ver uma outra solução. Não? Ou seja, é bonito também ver como que o próprio Moisés, talvez, é uma interpretação, possa ir ao encontro dessa natureza humana que às vezes, né, erra e que peca mas então vamos pensar num modo pedagógico de novo, né, de recomeçar, de fazer, então vai ter que subir de novo, vai ter que escrever de novo as tábuas, ou seja, talvez é um processo para que a gente deixe que essa palavra de Deus seja gravada no nosso coração, né? Não mais nas tábuas de coração de pedra, mas nas tábuas de coração de carne, não? Que pedir essa graça, né, dessa conversão, que a gente possa retomar o caminho. Talvez o grande trabalho dos mandamentos é jogar na lata de lixo todas as idolatrias, né? Todos os falsos deuses, né? Todos os bezerros, né? De ouro, de lata, né? E escolher a Deus. Não? Então, são fronteiras de vida e de fé também para todo o povo. É bem importante, né, essa leitura que vamos fazendo da palavra de Deus, porque ela vai descortinando, ela vai nos mostrando novas realidades e como que nós podemos, à luz da palavra de Deus, também enfrentar, né, essas inúmeras situações. Porque Deus, ele sempre assume essa função de educador. Não é alguém que faz pesar uma lei sobre os seus filhos e filhas, mas alguém que de fato quer que façamos a experiência da libertação. E hoje nós continuamos fazendo, né, essa experiência à medida que buscamos esta vida livre, mas esta vida livre em Deus. Padre, nós vamos continuar o nosso estudo na próxima semana. Agradeço mais uma vez essa sua disponibilidade e a riqueza, né, com que tem nos ajudado nestes dias
a entender estas páginas do livro do Êxodo, que são tão importantes para a nossa experiência de fé. E agora, caminhando ao encontro de Nossa Senhora, queremos mais uma vez, em suas mãos, colocar todas as nossas intenções, tudo aquilo que trazemos em nossos corações, porque sabemos que ela não se cansa de pedir por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.